Olá a todos que estão assistindo. Esse vídeo é para apresentar a metodologia Scrum para a disciplina de Processo de Software do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFPA Campus Paragominas. Os apresentadores, quem desenvolveu essa apresentação, foi eu, Adrian, Gustavo, Ícaro, Luiz Fernando, Paulo Vitor e Victória. Sem mais delongas, vamos à apresentação. Olá a todos, meu nome é Paulo Vitor e eu vou falar um pouco da história de como surgiu o Scrum. Bom, o Scrum ele surgiu lá no final da década de 80, quando nossos queridos manos Hirotokata Takeuchi e Yukijiro Nonaka escreveram um artigo que se chama The New Product Development Game, que nome difícil, onde eles escreveram um modelo adaptativo para equipes multifuncionais. A ideia que eles tiveram foi de uma estratégia do rugby. Para quem não sabe, rugby é aquele jogo que a pessoa fica com a bola, parecido com futebol, que a pessoa fica com a bola na mão, aí ela sai correndo e quando chega perto do gol, chuta. Que a estratégia que eles observaram se chama Scrum. E essa mesma estratégia, que possui 8 jogadores, na qual 3 estão na linha de formação. E foi com essa analogia que possui uma corrida de revezamento com um bastão andando em linha reta. Não sei como eles perceberam isso, mas eles são um gênio. Que os autores do livro titularam como abordagem de gestão. Gênios demais. Além do rugby, eles utilizaram também uma abordagem simplificada do sistema de planejamento do programa baseado da NASA, ou seja, seu surgimento de Scrum utilizou 2 abordagens para exemplificá-lo. Caraca, que loucura! Foi um esporte físico e um bagulho da NASA. Tipo, 2 coisas muito distintas. E os caras pegaram essa ideia. Esses caras são gênios. Continuando. O surgimento do Scrum e utilizou a abordagem para exemplificá-lo, certo? Isso. Em 95, Ken Shriver, sei lá, e Jeff, vou chamar ele só de Jeff, que o nome é difícil também, publicaram Scrum Development Process, mais um nome difícil. Este livro ele contém uma definição dessa metodologia e a gente separou um trecho desse livro para falar para vocês, na qual o Scrum é um processo de desenvolvimento de sistema com um conjunto flexível de atividades que combina ferramentas e técnicas conhecidas e viáveis, com o melhor que uma equipe de desenvolvimento pode desenvolver para construir um sistema. Bom, mais ou menos essa é a história do Scrum. Então, galera, vamos dar sequência na nossa apresentação e vamos falar um pouco sobre a ideia geral, particularmente sobre o Sprint. O Sprint é o coração do Scrum. E a Sprint é composta por ciclos que contêm diversos eventos inseridos para que seja desenvolvido o produto, e resultando em incrementos, e a cada Sprint é realizada melhorias no incremento. Cada incremento é definido por meio de uma lista nomeada como Product Backlog. E uma equipe do Scrum é composta por cerca de 3 a 11 pessoas. Então, vamos lá. Vamos pensar assim, que você pega um serviço, você e sua equipe, aí vocês dão um prazo de um mês. E nesses um mês vocês vão ter 4 sprints, que vão ser as 4 semanas do mês, certo? Aí vocês estão lá desenvolvendo o produto e tal. Aí quando chega no final da sprint, vocês vão ter, vamos dizer assim, alguma coisa que vocês já fizeram, vocês vão ter no final dessa semana, desse sprint. Aí vocês apresentam o que vocês já têm, aí na próxima semana vocês já vão melhorar o que você já tinha, certo? E é mais ou menos isso, cada semana, vocês, no final da semana do sprint, que eu chamo de semana, mas é sprint, vocês vão ter que apresentar e melhorar até vocês ter o produto final. E é mais ou menos isso. Eu me chamo Luiz Fernando e vou falar sobre os personagens que compõem o Scrum Team. O primeiro personagem é o Product Owner, que traduzindo significa proprietário do produto. O Product Owner ele atua como representante dos stakeholders, que são os interessados pelo produto.
O Product Owner também é responsável do backlog do produto. Isso significa que ele ou ela é responsável por definir e priorizar os itens do backlog de acordo com as necessidades do negócio. Ele vai agir também como um intermediador entre os stakeholders e a equipe de desenvolvimento, para assim transmitir com clareza a necessidade e as expectativas dos stakeholders para a equipe e assim vice-versa, além de tomar decisões cruciais sobre o produto, como estimar prazos, aceitar ou não incrementos propostos pela equipe de desenvolvimento e garantir que a equipe esteja alinhada com os objetivos propostos. Também reavaliando e fazendo ajustes no backlog do produto, com base nos feedbacks da equipe e dos stakeholders. O segundo personagem é o Scrum Master, que vai atuar como facilitador e coach, motivando a equipe de desenvolvimento e o Product Owner. Possui a responsabilidade de remover obstáculos ou impedimentos que possam atrapalhar o progresso da equipe, resolvendo problemas, facilitar discussões ou encaminhar questões para os stakeholders apropriados. Facilita também reuniões para o planejamento e revisão da sprint, garantindo sempre que as reuniões sejam produtivas e que todos os participantes tenham a oportunidade de contribuir. O Scrum Master ajuda a equipe a ser auto-organizada, incentivando a tomada de decisões colaborativas e a responsabilidade coletiva pelo projeto. Ele também vai educar a equipe e os stakeholders sobre os princípios e práticas do Scrum, para que possam entender e aplicá-los com eficiência. Agindo como coach no sentido de oferecer suporte, orientação e feedback para melhorar o desempenho e resolver conflitos antes que os mesmos surjam. O terceiro e último personagem é o Development Team. A equipe de desenvolvimento é composta por profissionais multifuncionais e auto-organizados, que irão trabalhar juntos para criar o produto. Cada membro da equipe possui habilidades e conhecimentos diversos, o que permite a adoção de uma variedade de tarefas necessárias para desenvolver o produto, o que inclui programação, design, testes, análise de negócio, correções de bugs, incrementos, entre outras habilidades, sendo auto-organizada, assim podendo determinar as melhores formas de realizar o trabalho, para assim atingir os objetivos da sprint e do produto, assim dividindo tarefas e colaborando para alcançar os resultados esperados. Colaborando juntos, assim tendo a troca de conhecimento e experiências e de ideias que resolvam determinados problemas. Todos da equipe são responsáveis pela entrega de um produto de qualidade e eficiência, podendo sugerir incrementos que correspondam aos objetivos do produto. Os três personagens citados compõem o Scrum Team. Eles funcionam como engrenagens que se encaixam de maneira perfeita, tudo em prol de um produto de qualidade e eficiência, seguindo os princípios e práticas do framework Scrum. A interatividade, a colaboração e a experiência desses personagens são elementos essenciais que garantem um bom desempenho da Scrum Team. Eu me chamo Gustavo e vou falar a respeito do Product Backlog, que consiste basicamente em uma das etapas de uma metodologia maior chamada Scrum. O Product Backlog é composto por uma lista que contém todas as funcionalidades desejadas para o produto final. Ou seja, o conteúdo é definido pelo Product Owner, que é a parte responsável pelo contato frequente com os stakeholders. Cabe ao Product Owner descrever para a equipe quais pontos devem ser priorizados. Ao lado temos um exemplo de um Product Backlog, organizado em 3 colunas. Na primeira possui a coluna de histórias de usuários, ou seja, responsável por definir as funcionalidades que o produto deve possuir. Na segunda temos a estimativa para a realização de cada funcionalidade e na terceira temos o nível de prioridade de cada funcionalidade. Agora eu vou falar a respeito da Sprint Backlog, que consiste numa lista de atividades que a Sprint Team será responsável por executar, ou seja, a Sprint Team é o time de desenvolvimento. As atividades são definidas após a apresentação do Product Backlog. A prioridade de cada tarefa e a quantidade de tarefas é de responsabilidade do Scrum Master, ou seja, do gerente responsável pelo projeto.
Agora eu vou falar sobre o incremento, que é a ideia central na metodologia Scrum, que demonstra o progresso tangível de um projeto a cada ciclo de desenvolvimento. O incremento é definido como a soma de todos os itens do produto backlog que foram completados. Agora eu vou falar a respeito do Release Burn-In, que consiste em um gráfico onde a equipe de desenvolvimento lista e monitora todo o progresso realizado até o presente momento. Pode ser apresentado de diferentes formas. O essencial é que essa demonstração seja o mais visual possível, para que toda a equipe tenha conhecimento do estado atual do desenvolvimento do projeto. No exemplo ao lado, temos a pontuação das histórias de usuários medidas com base nas sprints do projeto, em que o eixo horizontal representa um período de tempo e o eixo vertical representa o valor a ser medido. O Sprint Plan Limite é uma reunião de planejamento em que o responsável pela gerência ou cliente apresenta as funcionalidades de alta prioridade para o Scrum Team. Esse é o momento de dissecar a proposta para que o ciclo do Sprint Backlog tome forma. O Sprint representa um período de tempo no qual um conjunto de atividades deve ser desenvolvido. Os Sprints também são vistos como ciclos de cada projeto, em que geralmente dura de 2 a 4 semanas. Neste período de atividade deve ser concluída e preparada para a revisão. Durante o período do sprint são feitas reuniões diárias, no qual cada membro da equipe lista seu progresso na execução do projeto de forma rápida e transparente. A ideia é disseminar o conhecimento a respeito do que foi feito, bem como identificar o impedimento e avanço. Na sprint retrospectiva, é uma reunião essencial que marca o fechamento de cada sprint. Esse é o momento dedicado para a equipe refletir sobre o último sprint, considerando o que funcionou bem, o que poderia ter sido feito de melhor maneira e como melhorar o próximo sprint. O ciclo de vida Scrum começa com a definição do Product Backlog e termina com a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Detalhando, começa com a criação ou atualização do Product Backlog pelo Product Owner. Isso envolve identificar e priorizar os requisitos do projeto ou produto. Em seguida, ocorre o planejamento da sprint, ao qual a equipe seleciona as tarefas a serem realizadas durante a próxima sprint e as adiciona ao Sprint Backlog. Durante a sprint, a equipe trabalha para completar as tarefas definidas no Sprint Backlog. Isso inclui reuniões diárias com, em média, 15 minutos para sincronização e ajustes necessários. A sprint termina com a revisão da sprint, onde a equipe demonstra o trabalho concluído ao dono do produto e recebe o feedback. Logo em seguida, ocorre a retrospectiva da sprint, onde a equipe analisa o processo do trabalho e identifica as melhorias. O ciclo de vida do Scrum é concluído após a retrospectiva da sprint, momento em que as lições aprendidas são aplicadas para aprimorar o próximo ciclo do produto. Em seguida, inicia-se um novo ciclo com o planejamento da próxima sprint e a repetição do processo. Olá, vamos falar um pouco sobre os prós e os contras do metodologia Scrum. Uma dessas vantagens é a realização. No caso, quando é concluído uma etapa ou é antecipada uma etapa importante, isso mantém que a equipe fica motivada a querer continuar a fazer o projeto, continuar fazendo o programa. Então, isso mantém uma animação ao grupo. A segunda vantagem é a transparência. Essa metodologia ela prevê que o projeto seja observado e acompanhado por todos que fazem parte dele ou que fazem parte da organização. Isso é uma metodologia que é pouco vista em outras ferramentas. A terceira vantagem é a redução de falhas. O foco dessa metodologia é na qualidade. Então, há uma redução grande nessa parte de problemas e tudo, e traz uma qualidade melhor ao software. A última vantagem também dita nela é a reordenação, a segmentação do projeto torna possível, que possa inverter as prioridades dele. Então, um exemplo, se tem uma etapa que está como prioridade
e tem outras etapas que estão meio atrasadas. Eu posso mudar a prioridade de uma etapa e enviar para outra, né? Para manter todas as etapas organizadas e avançando ao mesmo tempo. Agora, falando sobre um pouco das desvantagens, ou os contras, uma delas é a visão segmentada, né? A segmentação é a tentativa de ser ágil, que pode levar a equipe a perder, né, a expectativa do projeto como um todo, causando falhas na hora de quê? De encaixar as partes e concluir o programa, né? A segunda é as falhas de documentação. O fato da gestão desse projeto é ser dividido em caixas, então faz com que muitas vezes apenas as etapas sejam documentadas. Dessa forma, o projeto não tem um acompanhamento, um passo a passo como ao todo, né? Terceira desvantagem também é o problemas com prazo. Como o foco dessa metodologia é a qualidade, então isso pode trazer que as etapas podem levar atrasos, gerando-se também um desgaste ao cliente para fazer uma renegociação, né, para novos prazos. Outra desvantagem são as referências difíceis. Olha, não se trata, né, apenas só de uma única metodologia ágil disponível no mercado. Muitas vezes é difícil também encontrar bons Scrum Master para adotar como referência ao projeto. E essas são, né, foram ditas os prós e os contras do Scrum. Agora, depois que a gente teve todo esse contexto de como funciona o Scrum, a gente vai mostrar essas 4 ferramentas aqui que podem ser utilizadas com o Scrum, né? Ferramentas que a primeira, inclusive, a gente já conhece, a gente já viu em outras disciplinas, que é o ClickUp. Consegue fazer integração com outros sistemas, outros softwares, e ela é específica justamente para isso, para gerenciamento de projetos, gerenciamento de atividades, de equipes. E assim, parece uma ferramenta muito completa. Eu não fui muito a fundo em todas as 4, obviamente, mas todas elas parecem ser ferramentas muito completas, que se dedicam a fazer várias coisas, como por exemplo aqui, ela não é específica para projetos de software, mas ela pode ser usada para marketing, para desenvolvimento de produtos, para engenharia. Então, assim, várias funcionalidades num único sistema, num único software. Eu acho que isso é extremamente bacana. A segunda ferramenta é U-Track, que é da JetBrains, uma empresa gigantesca da área de software, né? Mas não só para software, inclusive. Essa empresa ela tem várias outras ferramentas destinadas a vários outros nichos de desenvolvimento, de gerenciamento. Então a gente consegue ver até aqui o U-Track especificamente, mas aqui embaixo a gente pode ver outras ferramentas, outros projetos que eles têm. E assim como o ClickUp, ele também se adapta dependendo da equipe, do tipo de projeto que você vai estar utilizando. Então eu acho isso muito interessante. E assim como o outro também faz integração com outros sistemas, provavelmente, como eu disse, não foi muito a fundo, mas provavelmente também faz integração com os outros sistemas da própria JetBrains. Então a gente tem esse aqui de gerenciamento de projeto, mas eles podem ter outro sistema de, não sei, desenvolvimento de software, e você consegue integrar esses dois sistemas ao mesmo tempo. Então a partir do U-Track você consegue acessar o seu sistema de desenvolvimento de software ou vice-versa. Então você consegue ter acesso à informação fácil e rápido, fazendo essa integração. O terceiro, o Monday, assim como os outros, faz integração com outros sistemas, se adapta a qualquer tipo de equipe, de time, faz integração com outros sistemas. Então, assim, as 4 ferramentas parecem ser ferramentas extremamente completas e complexas também, né? Que podem fazer coisas, assim, que o limite é a imaginação. Então, todas elas eu achei ferramentas magníficas, impressionantes. Então, assim, incrível. As 4 ferramentas, a gente consegue ver aqui gerenciamento de como uma tarefa está, né? Qual status uma tarefa está. Então, assim, muito, muito bacana. A última ferramenta, o Jira, ela está aqui em último lugar, não por acaso. Além de de pesquisar um pouco sobre a ferramenta, eu proponho a mostrar o funcionamento geral, né? Sim, uma ideia geral de como gerenciar um projeto usando essa ferramenta. Então, como vocês podem ver, já até criei uma conta aqui.
que eu fiz? Eu simulei um projeto para que a gente possa ver o funcionamento dessa ferramenta com o Scrum. A gente vai ver como ela funciona utilizando para Scrum, exclusivamente para Scrum. Então vamos aqui entrar na minha conta do Gira, né, para a gente poder ver o funcionamento. Primeira coisa, já nessa tela aqui já tem uma coisa essencial para falar. Qualquer ferramenta que vocês forem usar, coloca no modo escuro, por favor. O desenvolvedor de software não usa nada no modo claro, tudo no modo escuro, por favor. Vamos aqui, vamos criar um projeto do zero. Como eu disse, eu já criei um projeto para a gente poder ver o funcionamento. Nós vamos criar um do zero aqui para vocês terem a noção de como é o funcionamento geral, né, de todo o ciclo com o Gira. Aqui sou desenvolvimento de software, claro, que é foco do nosso curso, utilizando o Scrum, né, que é o que a gente se propõe a mostrar. Como vocês podem ver, a gente pode criar dois tipos de projetos. Um projeto gerenciado por time e um projeto gerenciado por companhia, por empresa, né? Que tá company, mas seria empresa. Então, existem esses dois tipos de gerenciamento, né? Dependendo de qual projeto, de como vai ser gerenciado esse projeto, de quem vai gerenciar esse projeto, eles podem se adaptar a essas duas situações. Então, vamos criar um projeto gerenciado por time aqui, vamos colocar um nome qualquer, vou colocar teste. Pode ser esse, Gira Team Management. Pronto. Assim a gente já consegue criar um projeto aqui bem simples, bem básico, com poucos cliques a gente já consegue. A gente não vai fazer agora a conexão com esse software. Vamos criar o projeto. Pronto, o projeto está criado. Aqui a gente já consegue ver as ferramentas que o Gira tem, que ele disponibiliza para a gente. Eu estou fazendo esse corte por causa do tempo, porque a primeira apresentação ficou muito grande. Então, em vez de mostrar passo a passo, eu vou pular direto para o projeto que a gente está simulando, para ter uma visão melhor do sistema. Aqui a gente pode encontrar o acompanhamento geral dos status das atividades, então a gente consegue aqui acompanhar quais tarefas estão a fazer, quais estão paradas, quais estão em progresso, e por aí vai. A gente consegue acompanhar todas as etapas, todos os status de todas as atividades aqui nessa aba do board. O backlog é onde a gente cria o product backlog e o sprint backlog. Aqui embaixo ficaria o product backlog. No caso, a gente ia colocar aqui todas as tarefas, atividades do produto. E aqui é o sprint backlog, ou seja, as tarefas, as atividades de uma sprint atual, né? Da sprint que, no caso, a gente está aqui, ela está rodando no momento justamente para simular essa ideia de progresso ali, de desenvolvimento. Então, eu posso criar uma atividade aqui, ou até direto já da sprint. Então, eu posso aqui, tem esses marcadores, pode ser uma história, pode ser uma tarefa, pode ser um bug. Aqui nessa partezinha do lado eu consigo atribuir essa tarefa a uma pessoa da minha equipe. Se a gente for ver aqui, a gente consegue ver as pessoas que estão na minha equipe, no caso é o pessoal do meu grupo. Então eu posso vir aqui e atribuir essa tarefa a um indivíduo específico. Além disso, também consigo dar uma pontuação para ela, como vocês podem ver aqui. Essa é a pontuação. E ela pode ser usada de diversas formas. No caso aqui a gente está usando aqui da seguinte forma. Quanto maior a pontuação de uma tarefa, de maior prioridade ela é. Então aqui a gente consegue ter esse controle de prioridade, quais atividades precisam ser feitas primeiro. E aqui são as descrições dessa tarefa selecionada. Então eu consigo adicionar aqui uma descrição, como que tem que funcionar, o que precisa ser. Tudo eu consigo descrever muito bem, consigo anexar arquivos, anexar vídeos. Eu consigo criar subfilhos, por exemplo, cadê? Aqui, a funcionalidade de fazer login. Se eu não me engano, é ela que tem subtarefas. Não é ela que tem subtarefas. Alguma tem subtarefas. Eu acho que esse daqui é aqui. Ó. Ou seja, nessa tarefa, usuários específicos devem poder cadastrar produto. Eu tenho essa subtarefa, que seria o usuário admin pode reverter. Então, é uma subtarefa dentro de uma tarefa geral. Aqui no timeline eu consigo fazer o acompanhamento das sprints. Aqui vocês podem ver esse pequeno negocinho cinza. É a primeira sprint que a gente simulou, ela iniciando, as atividades evoluindo e ela fechando. Então essa é a primeira sprint, essa é a segunda sprint do
nosso projeto, que ele está andando no momento, né? Aqui eu consigo ter um acompanhamento de quantas atividades já foram concluídas, quantas estão em progresso e quantas faltam fazer. Esse Epic, né, esse Create Epic, é como se fosse um grande grupo de atividades. Então, por exemplo, criar design das telas é um grande grupo. Aí dentro desse grande grupo eu posso ter criar design da tela de login, criar design da tela de cadastro, enfim, por aí vai. Aqui nessa aba de reports eu consigo fazer acompanhamento gráfico de várias formas possíveis. Sim, de todas as formas que o Scrum se propõe, né? Essa linha aqui seria a linha do ideal, e essa verdinha são quantas tarefas foram concluídas, e essa vermelhinha, no caso, é o quanto de... Também mostra mesmo, mais ou menos a mesma coisa, mas o quanto de tarefas faltam fazer, né? Nesse caso, tá aqui de tarefa faltando e tem essa de concluído. Mas tem aqui o burn down, que a gente falou também, que é um gráfico que vai descendo, ou seja, quantas tarefas faltam. De acordo com que uma tarefa é concluída, o gráfico vai baixando. E essa, mais uma vez, aqui é a linha do ideal, né, entre aspas. Essa etapa aqui, ela compara as sprints, no caso, essa aqui é a primeira sprint, né, que a gente já teve, já concluiu. Então ele só mostra aqui as sprints que já foram concluídas. Então assim, tem vários tipos de gerenciamento. Uma das coisas que eu achei muito interessante aqui também, a gente consegue fazer integração com sistemas de gerenciamento de software, como o Git, GitHub, e essa ferramenta aqui que é dessa mesma empresa que é a Atlantis. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que eu consigo aqui criar o fluxo que as atividades devem seguir. Então eu posso vir aqui, ó, em Edit Workflow, e eu tenho esse fluxograma aqui, que é um fluxograma que diz como cada tarefa, o que tem que acontecer com cada tarefa. Então uma tarefa foi criada, ela está por fazer. Ela pode ser iniciada e vir para em progresso, ou ela só pode ser parada, ela pode ter que esperar. Ela aqui em standby ela pode parar ou pode reiniciar. E em progresso ela pode ir para estado de testes, enfim. Então eu consigo desenhar aqui um fluxograma de como tudo tem que funcionar. E essa funcionalidade é muito bacana, muito interessante. E até então, acho que é isso que dá de mostrar com o tempo limitado que a gente tem. Mas assim, é uma ferramenta que abrange muitas funcionalidades, dá de fazer muita coisa legal aqui. É só explorar, é só buscar mais.